Olá pessoal, vitória do Flamengo sobre o Vasco, 2-0, e com isso o Flamengo fica numa excelente posição na Taça Guanabara. Já está classificado para as semifinais, inclusive até no máximo segundo lugar, e com isso já tem vantagem do empate nas semifinais. E para ganhar o título da Taça Guanabara, né, vencer o próximo jogo, e será muito difícil para o Volta Redonda tirar o saldo de vantagem que o Flamengo tem, né? O saldo de gols do Flamengo é muito grande. O jogo, o Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo, né? O Vasco foi imprensado no seu campo, não conseguiu sair e também não se dispôs a enfrentar o Flamengo, né? Porque numa situação como essa, você tem que tentar adiantar o seu time, tentar marcar também no campo do adversário, e aí, claro, você vai com isso correr riscos de ter a sua linha rompida e o time adversário atacar você com espaço, né? E ali 4 contra 5, 3 contra 4, né? É um risco. E o Vasco no primeiro tempo não se dispôs a correr esse risco, e aí acabou sendo amplamente dominado pelo Flamengo. Mas o Flamengo está com um problema, né, quando o Felipe Luiz resolve escalar o Pulgar e o Everton Araújo juntos, né? Eles são jogadores que juntos não combinam, né? O Everton Araújo, inclusive, tem muitas limitações. Pode ser que ele consiga evoluir, né, e se torne um jogador de meio de campo bem melhor. Mas neste momento ele é um jogador que fica ali travado ali entre as duas intermediárias, não se projeta, não participa ofensivamente, né? E às vezes, inclusive, ele tem até um bom passe, mas ele precisa estar ali sem ser apertado, né? E com isso ele tira muito da movimentação do time do Flamengo, né? E aí o time do Flamengo fica menos criativo, mais previsível, né? E com isso ali no primeiro tempo o Flamengo não criou muitas chances, criou boas chances, né? E muito exatamente em função da falta de mais um jogador ali no meio para ajudar nas jogadas de ataque, né? E mais, né? O Everton Araújo está no lugar do De La Cruz. A diferença é muito grande, né? E como o Vasco não se dispôs a enfrentar o Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo pôde dominar amplamente, né? E apertar até conseguir marcar o seu gol. E foi numa boa triangulação do Arrascaeta com o Bruno Henrique e o Plata. Aí o Plata entrou pela área, rompendo, e o zagueiro do Vasco fez a falta. O Bruno Henrique cobrou, fez 1-0. E aí até depois desse gol, o Flamengo inclusive criou mais oportunidades, mais ativo no jogo, mais animado, e o Vasco bem desanimado. Parece que o Vasco inclusive estava bem entregue ali no primeiro tempo. O Flamengo ainda teve um gol anulado, porque o Varela estava impedido no início da jogada. É uma pena. Ele inclusive cruzou de perna esquerda, né? Já que ele jogou hoje improvisado na lateral esquerda, né? Mas infelizmente a jogada foi invalidada. Veio o segundo tempo e aí o Vasco resolveu sair para o jogo. O Vasco tentou enfrentar o Flamengo e aí fica exposta à limitação do Everton Araújo. Everton Araújo apertado, perdeu bola. Everton Araújo tem dificuldades
na saída de bola, porque ele não consegue tocar de primeira, até mesmo para tocar ou de lado, para trás, né? Em suma, e o Flamengo acabou imprensado no seu campo, estava sendo dominado, e o Vasco, só que o Vasco tem dificuldade na criação, né? Chutou bolas ali de fora da área e estava conseguindo ali boas jogadas com o Puma Rodrigues, que é um lateral direito bem ofensivo e que estava fazendo bons cruzamentos. Num deles o Verratti acertou o travessão. O Felipe Luiz, eu realmente assim, tenho dificuldade de entender, né, o que ele vê no Everton Araújo, né? Boa capacidade de marcação, sim, boa capacidade física, sim, mas aí o Flamengo foi dominado pelo Vasco, né? E só não sofreu um empate, né, um detalhe nessa jogada que o Verratti cabeceou na trave. Então, e o Felipe Luiz demorou mais de 20 minutos para ver o óbvio, né, que o Everton Araújo tinha que sair, né? Ele saiu, tirou o Alan, tirou o Arrascaeta também, porque fisicamente o Arrascaeta ainda não está na melhor forma, colocou o Luiz Araújo e tirou o Varela, que tinha recebido o amarelo, e colocou o Léo Ortiz. Aí com isso a zaga ficou Léo Ortiz e Danilo, e o Léo Pereira foi ali curtir uma de lateral esquerdo. Acabou com o domínio do Vasco. O Flamengo começou de novo a ter o controle da bola, ou então sair bem para os contra-ataques, e o Vasco teve mais um cruzamento do Puma Rodrigues, mas que não gerou finalização, e mais nada. Para você ver que hoje, no futebol, jogador limitado no meio de campo é um problema. É um conceito que o futebol brasileiro ainda briga com ele. Meio de campo não pode ter jogador com muita limitação, a não ser que seu time realmente só tenha volante desse estilo, né, que só sabe marcar e que não tenha grande capacidade de saída de jogo e organização. O Flamengo tem, né, esse que é o problema, né? Até mesmo resolveu negociar, por exemplo, o Alcaraz, né? Então, o Everton Araújo é realmente, né, um jogador, no máximo, para ser usado como primeiro volante, em função de ausência do Pulgar. O Alan também não pode jogar, em suma. Ele jogar, ser titular e ao lado do Pulgar é realmente, né, uma grande limitação para o meio de campo do Flamengo, né? E com isso, o Flamengo ficou muito mais perto de fazer o segundo gol. E foi o que aconteceu ali no finalzinho, com mais uma jogada de contra-ataque, assistência do Wesley para o Cebolinha. O Cebolinha acertou um daqueles chutes que ele sempre gosta de acertar, cortando para a perna direita e botando no ângulo cruzado do goleiro. E foi um belo gol. E aí com isso, né, o Flamengo matou o jogo, fez 2-0 e decretou ali a vitória. Então, o Flamengo fica muito bem aí no campeonato, e já aí vai observar, né, a luta de Vasco, Botafogo e Fluminense, né, para se classificar para as semifinais do campeonato. O Vasco está numa condição boa, mas enfrenta o Botafogo. Mas provavelmente vai enfrentar um Botafogo com um time reserva, né, já que nos próximos meses de semana
o Botafogo vai fazer as finais da Recopa Sul-Americana, né? E o Fluminense está realmente numa situação muito complicada, muito atrás, né? E hoje, inclusive, o Madureira venceu o Bangu, foi para 15 pontos, o Vasco está com 14, né? O Volta Redonda está com 17, o Sampaio Corrêa tem 13, o Botafogo também tem 13, então tá realmente a situação ali muito embolada, né? Mas eu acho que o Vasco vai conseguir classificar e vamos ver aí entre Sampaio Corrêa, Madureira e Nova Iguaçu quem vai fazer companhia com Volta Redonda, né, e Flamengo para as semifinais do campeonato, né? Bom, deixe o seu like, comente, se inscreva.